O debate americano foi um verdadeiro massacre de Kamala Harris sobre Donald Trump, reforçando a minha percepção e também de outras pessoas que Trump pode estar mentalmente debilitado. Ele ficou irritado, achava que estava discutindo com Joe Biden e não com Kamala Harris, ficou nas cordas em diversos momentos do debate, a ponto de levantar uma falsa teoria da conspiração que imigrantes estariam comendo gatos e cachorros em algumas cidades dos Estados Unidos. É claro que isso tudo é para tentar dominar a atenção nas redes sociais, mas criar uma teoria da conspiração desse porte pode acabar sendo um erro, reforçando pressupostos que ele já está meio pancada das ideias. Esse debate tende a ser decisivo para os votos? Essa é uma boa questão. Porque o principal assunto da campanha americana, que é justamente a regulamentação do Vale do Silício, não foi mencionado. Essa é a principal pauta que está em voga no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Nós passamos com isso também com o bloqueio da rede social do Elon Musk. Mas coloque 3 pontos nos comentários. Primeiro, você acha que Trump está com algum problema cognitivo? 2, o que você achou dessa história do cachorro? Foi um erro do Trump ou um acerto? E terceiro, quem vai vencer a campanha americana? Quer a derrota de Trump? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O debate entre Trump e Kamala Harris foi o primeiro e talvez único debate de toda a campanha americana. Eu duvido que depois do debate de ontem, Donald Trump vá querer debater de novo com Kamala Harris, porque ele foi muito, mas muito mal. Trump foi completamente massacrado. Com menos de 5 minutos de debate, ele já foi para as cordas e se sentiu muito pressionado. Kamala Harris adotou uma postura, e dava para ver em diversos momentos, de procuradora. Porque ela foi procuradora de justiça e Trump é um criminoso, então ela o encurralou. Trump esteve mal, tentou adotar uma postura mais moderada, o que foge do script habitual dele. Ele sabe atacar, mas ele quis adotar uma postura moderada, ele não teve desenvoltura para isso, ficou nervoso em diversos momentos, justamente com técnicas e táticas e estratégias que ele mesmo usava com os seus adversários. Mas Kamala Harris usou muito bem ironias, usou muito bem deboches e deixou Trump completamente nervoso e irritado, reforçando aquilo que o Barack Obama falou sobre a irritação de Donald Trump. Seria porque ele tem um piu-piu diminuto. Isso foi na convenção democrata. Olhem as mãos do Barack Obama aqui embaixo. Ele vai fazer um gesto assim, insinuando... insinuando que o Donald Trump tem um piu-piu bem pequeno. Esse debate também pode reforçar a percepção, pelo menos eu fiquei com essa percepção, que o Trump está debilitado. E ele tá meio esquisitão mesmo. Ele insinuava essa debilidade do Joe Biden, que tem 81 anos. Trump tem 78, não é uma diferença tão grande assim. Kamala Harris tem 59. É uma diferença de 20 anos. E ele já teve outros momentos assim de descontrole quando houve, por exemplo, a convenção democrata. Trump ligou e entrou ao vivo na Fox News. Durante 10 minutos começou a falar um monte de coisa desconexa. Dava para ouvir ao fundo barulhos de campainha, como se ele estivesse apertando as teclas do telefone ou do celular, completamente descontrolado e completamente descompensado. E essa imagem de frágil, de nervoso, irritado, pode custar votos para Trump, porque o jogo virou. Se ele antes era o novo, agora Trump é o velho. E a coisa ficou tão esquisita que o foco dele, mesmo no debate contra Kamala Harris, foi justamente Joe Biden. Estranho, né? Porque Trump se preparou durante 2 anos para enfrentar Joe Biden. Desde que Kamala Harris assumiu o lugar de Biden, Trump não sabe como atacá-la. Ele não sabe, então ele fala da cor dela, ele faz insinuações que ela não poderia ser presidente da república, porque os pais dela são imigrantes, ele faz ataques pessoais. Os republicanos já jogaram a toalha, se ele falar pra ele, se você continuar dessa forma você vai perder, mas ele não tá nem aí, ele vai, continua
possivelmente ele está com esse probleminha de cabeça. E ele foi ironizado, ele falou assim, olha, eu não sou o Joe Biden, eu também não sou o Donald Trump, o debate é comigo, não com o Biden, a Kamala Harris, ironicamente, acabou atacando e debochando do Donald Trump. Só que a principal questão que precisava ser discutida no debate não foi. E esse é o ponto que pode tornar esse debate menos decisivo na hora da votação, que é a discussão sobre o Vale do Silício. Essa discussão afetou também o Brasil quando nós tivemos justamente o episódio do Elon Musk aqui. O Elon Musk ele retirou o escritório do Brasil e a rede social dele foi fechada justamente porque ele estava pressionando o governo brasileiro a adotar medidas menos reguladoras e não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. O que Musk e outros empresários do silício querem é a redução da regulamentação. E como eu falei, não regulamentação sobre liberdade de expressão, mas regulamentação sobre leis trabalhistas, impostos, taxações. O Haddad, por exemplo, quer cobrar das multinacionais, inclusive das empresas de tecnologia, um imposto global. Isso está sendo discutido na OCDE. E aqui no Brasil, Haddad pode taxar as empresas de tecnologia para fechar a conta do orçamento do ano que vem. E outros países estão discutindo isso. Biden discute isso ativamente no governo. E essa é a principal discussão. A regulamentação ou não do Vale do Silício. Porque com menos regulamentação, as empresas de tecnologia podem montar monopólios, criarem barreiras a novos entrantes e principalmente aumentarem a sua lucratividade. Esse ponto não teve uma grande profundidade no debate. O que Kamala Harris falou e ensinou era que Trump não tinha projetos para a classe média, somente para desonerar os seus amigos ricos, só. E ela também falou que os Estados Unidos precisam vencer a corrida tecnológica contra a China, por exemplo, e que Trump, que fala tanto da China, vendeu chips para o país asiático e não fez absolutamente nada para a retomada ou vitória da corrida tecnológica dos Estados Unidos. Esse ponto não foi aprofundado no debate porque Kamala Harris é do governo Joe Biden, que está causando insatisfações no Vale do Silício. O Vale do Silício está dividido entre republicanos e democratas. Mas o Trump também não pode entrar a fundo nessas discussões porque o vice dele, o J.D. Vance, ele tem posturas ou posicionamentos semelhantes ao Partido Democrata a respeito das empresas de tecnologia. Então, sem esse assunto ser explorado, Trump teve que apelar para a imigração. E aí, ele falou um negócio que eu entendo qual foi a estratégia do Donald Trump. Ele disse que tem uma cidade dos Estados Unidos que os imigrantes estão comendo gatos e cachorros, estão comendo os pets das pessoas. E na hora que ele falou isso, a Kamala Harris começou a rir. Ele foi desmentido com fact-checking ali na frente, na hora. Os âncoras do debate falaram assim, isso é mentira. Ele falou, isso é verdade, as pessoas não estão falando, mas é verdade. Isso é mentira. Mas por que ele fez isso? Ele lança essa história para que haja uma repercussão na rede social. É uma estratégia manjada já do Steve Bannon, que foi o guru do Donald Trump lá em 2016. Então ele lança isso para criar esse burburinho, para depois, lá nos cafundó do Judas, alguém trazer alguma informação, alguma foto, algum vídeo de uma situação parecida, que nem precisa ser nos Estados Unidos, que mostre alguém comendo um gato. E ele fala assim, tá vendo? O que o Donald Trump falou é verdade. Isso se espalha e pega aquela população mais indecisa na hora do voto. Esse é o objetivo, para criar movimentações no submundo da internet, controlando assim o debate, a estratégia da guerra híbrida. O problema é que no contexto atual, essa história dos gatos e cachorros do Donald Trump, pegando essa parte que ele está potencialmente debilitado mentalmente, pode ser um tiro no pé. Esse é o ponto. Trump, em todo o debate, teve foco na imigração. Porque ele não tem mais o que apresentar. A extrema-direita, ela consegue canalizar muito através da raiva, da frustração das pessoas. É o movimento de frustrados e fracassados. E eles precisam canalizar essa frustração em algo ou alguém. Aqui no Brasil, Bolsonaro tenta canalizar no sistema. O sistema, as minorias. E lá, nos Estados Unidos, são os imigrantes. Se você perdeu o seu emprego, se você está trabalhando mais e não está conseguindo ter a mesma renda, ou ter o mesmo patrimônio do seu pai, do seu avô, que trabalhou muito menos e teve um patrimônio maior do que o seu, é porque os imigrantes estão tomando os empregos. Mesmo que esses imigrantes peguem empregos que os americanos não querem fazer. Mas esse é o objetivo de Trump, canalizar a raiva da população
numa minoria para ganhar votos através do medo, mas não sei se isso vai ser suficiente nessa campanha. Coloque nos comentários o que você achou do debate, que eu quero saber muito a sua percepção. Me arranhei.